Aleluias. Glórias a Deus. Neemias, capítulo de número 3. Nós vamos estar lendo do versículo 1 ao 3, depois o versículo 6 e depois do 13 ao 15. Neemias, capítulo 3, verso 1 ao 3, 6, 13 ao 15. Amém? Passo a ler, então. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, a qual consagraram, e levantaram as suas portas até a torre de Meá, consagraram, e até a torre de Ananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também o seu lado edificou Zacur, filho de Imri. E a porta do peixe edificaram os filhos de Asená, a qual amadeiraram, e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Verso 6. E a porta velha repararam na Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodias, e estes a amadeiraram, e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Verso 13. A porta do vale reparou-a Anum, e os moradores de Zanoa. Estes a edificaram, e lhe levantaram as portas com fechaduras e os seus ferrolhos, como também 1000 côvados do muro, até a porta do monturo. E a porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem. Este a edificou e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E a porta da fonte reparou-a Salum, filho de Col-Rosé, maioral do distrito de Mispa. Este a edificou e a cobriu, e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também o muro do viveiro de Selá, ao pé do jardim do rei, mesmo até os degraus que descem à cidade de Davi. Eita glória! Aleluias! Eu quero fazer uma oração, então logo após estaremos explanando a respeito desta palavra. Senhor, eu te rendo graças pela oportunidade de estar junto com os meus irmãos. Pai, que não seja o homem, Senhor, que não venha da minha carne, mas que seja pela direção do teu Espírito. Que a capacitação, Senhor, Pai querido, que está, Senhor, acima de qualquer compreensão humana, que é pelo teu Espírito, possa nos instruir, nos direcionar, Senhor. Que tenhamos, Senhor, a revelação, Senhor, da tua palavra, Pai, a cada um dos corações aqui presentes. Aqueles, Senhor, que posteriormente estarão, Senhor, observando, Pai, assistindo, ouvindo esta palavra, que também possam ser tocados e direcionados. Na esperança, Senhor, de que és tu, ó Pai, que esquadrinha o pensamento e os corações, Senhor. Que prova, Senhor, Pai querido, todo o entendimento do homem. Nós te pedimos que pelo teu Espírito Santo traga para nós, Senhor, direção nesta noite, na certeza que o Senhor é aquele que repreende o inimigo, Senhor, e coloca por terra toda a inquietação e toda a resistência à palavra. Eu te glorifico desde já pelo teu cuidado e amor em todo o tempo. Te bendizemos e glorificamos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Se os irmãos observarem, Neemias, ele vai voltar para Jerusalém logo após 70 anos de cativeiro. O capítulo 1 começa com a conversa de Neemias, falando, ei, como é que está Jerusalém? Como é que estão as nossas terras? Como é que está o nosso povo? E, de repente, alguém dá uma notícia para ele, muito triste. Olha, a coisa lá não está nada bem. O inimigo passou por lá e fez um estrago. O inimigo passou por lá, queimou as portas, quebrou os muros,
a cidade é saqueada dia e noite e não restou mais nada. Então vai nos dizer a palavra que Neemias, quando ouve esta notícia triste, ele se assenta e chora por um período. Um choro, um lamento de ver a casa do Senhor, de ver a sua terra, de ver os seus conterrâneos, todos ali sofrendo por causa de uma destruição causada pelo inimigo. O texto que nós estudaremos nessa noite, ele tem muito a ver em uma aplicação espiritual conosco. Tem muito a ver com a nossa vida. Só que em cima de tudo isso, irmãos, tem uma verdade que paira aqui. E a verdade é que a crise, apesar do desconforto, a crise, apesar do desconforto, sempre nos abre grandes e oportunas portas. Sempre a crise vem para despertar algo em nós. Um sentimento de cooperação, um sentimento de ajuda, um sentimento de entrega. Se vocês observarem Neemias capítulo 4, verso 6, ele vai dizer: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Então, em meio à crise, parece que surgiu ali verdadeiros obreiros. Em meio à crise, o coração de uma grande parcela do povo se voltou para reedificar não só os muros, como as portas. É importante destacar que o capítulo 3 vai falar da restauração do muro. Só do muro? Não. Na nossa vida espiritual também é assim. Você vai só levantar muro e vai deixar sem porta? Se ficar sem porta, o inimigo vai entrar, vai saquear, vai continuar roubando. Então, quando nós edificamos os nossos muros espirituais, também devemos edificar as portas. É interessante que todas as portas que foram edificadas, o texto diz que foram edificadas só as portas, não, também os seus ferrolhos e as suas fechaduras. Porque casa que não tem tranca na porta, o inimigo faz festa. Então, o convite de Neemias, o ânimo que Deus colocou no coração de Neemias, e Neemias agora com um papel de liderança importante neste período da história de Israel, do povo de Deus, Neemias agora vem com um sentimento, com um objetivo, que é o de levantar os muros, que é o de edificar as portas. E ele vai, com muito afinco, fazer com que isso aconteça. Lembra o Salmo 126? Quando o Senhor nos restaurou a sorte, estávamos como aqueles que sonham. É uma descrição de quando eles voltam para Jerusalém, quando eles recebem de Deus a graça depois do exílio, depois de todo o pecado, de toda a transgressão, depois de pagarem um preço muito alto por causa do seu pecado. Eles estão voltando para Jerusalém. E aí o inimigo, os seus adversários, as pessoas que estavam presas juntamente com eles, diziam: olha, grandes coisas fez o Senhor por estes, por isso eles estão alegres. E aí os israelitas diziam: realmente grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. E eles diziam: olha, aqueles que semeiam chorando, pranteando, eles voltarão, colhendo os seus molhos, sorrindo, felizes. Ou seja, sempre que nós plantamos na presença do Senhor chorando, com alegria nós voltaremos colhendo os nossos frutos. Sempre que vem uma adversidade, é para fazer extrair de nós o sentimento genuíno de investimento na obra do Senhor. Ao mesmo tempo, isso vai oferecer a lembrança do passado da cidade. O passado este que, infelizmente, fora coberto pelos escombros. Contudo, os judeus estavam dispostos a remover as ruínas a partir delas e reconstruir uma nova vida e uma nova história. Estas são as perspectivas que nós estudaremos sobre as portas de Jerusalém. Reconstruir,
Hoje a palavra do Senhor para o meu e para o seu coração é reconstruir. Tem alguma área da sua vida que de repente você tenha deixado desguarnecida, e é por esse lugar que o inimigo tem feito a festa. É por esse lugar que o inimigo tem saqueado a sua alegria. É por esse lugar que o inimigo tem devorado as suas finanças. É por esse lugar que o inimigo tem roubado a sua paz. Então Deus, através dessa lição das portas, ele vai dizer, está na hora de você fechar as portas que estão dando acesso ao inimigo. Neemias sabia muito bem que só construir os muros não seria suficiente. Então ele diz, eu vou construir os muros, mas ao mesmo tempo também vou construir as portas. E creia, irmãos, para reconstruir portas e muros exige muito esforço. Não é de qualquer jeito. Precisamos sim de ter uma entrega muito grande. Com certeza, quando terminarmos este estudo, quando concluirmos esse estudo, você vai estar apto para entender o que quer dizer a porta do gado, o que quer dizer a porta do peixe, a porta velha, a porta do vale, a porta do monturo, a porta da fonte e a porta da guarda. Você vai estar apto a entender e a decifrar o que quer dizer essas portas. Primeiro eu quero destacar aqui a palavra-chave porta, né? O que quer dizer porta? Quer dizer entrada, quer dizer acesso para algum lugar. Entrada para algum lugar. Nós vamos entender dentro deste capítulo 3 de Neemias o significado espiritual dessas portas de Jerusalém, a cidade santa. Como todos nós sabemos, ela era grande, não é assim? A nossa vida também, irmãos, ela tem inúmeras portas. Ela não tem apenas uma porta, ela tem inúmeras portas. E às vezes alguém fala assim, olha, pastor, eu estou passando por uma situação tão terrível, e logo a gente pensa, qual será a porta que está aberta? Qual será a porta que o inimigo está entrando? Por onde será que o inimigo está trabalhando? Aonde é que ele está conseguindo acesso? Então nós vamos eliminando situações, eliminando problemas, até descobrirmos qual é a porta que o inimigo tem tido acesso. Para que a vida de Israel corresse normalmente, eles precisavam de reestruturar esses meios de acesso do inimigo, para que ele não pudesse ter mais condições de entrar e fazer deles presa fácil. De repente, alguém tem falado e tem dito, olha, eu tenho sofrido muitos ataques pelo inimigo. Olha, o inimigo tem me roubado alegria, tem me trazido prejuízos enormes. Então, o Senhor está falando para você, meu filho, minha filha, reconstrói os muros. Levanta os muros. Coloca limite para esse ladrão de alegria. Coloca limite para esse usurpador. Reconstrói os muros, fortalece as portas, para que ele não continue roubando de você. A única solução para nós hoje é reconstruir. E vamos falar sobre isso. É bem importante entender que nessa reconstrução é impossível fazer sozinho. Nessa reconstrução nós precisamos de ajuda. E é lógico que a ajuda vem do alto. A ajuda vem de cima. Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Verso 2, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o nosso socorro presente no momento de angústia. A porta do gado, de acordo com os estudiosos, ela se situava na entrada mais oriental, do lado norte das muralhas de Jerusalém, né? De acordo com Neemias 12:39. Só que essa porta do gado, a primeira identificação, a porta do gado é a mesma porta das ovelhas. Se você vê lá João, capítulo de número 5, você vai ver que o Senhor Jesus, ele cura um paralítico ali, e essa porta ela dava acesso ao tanque de Betesda, ali onde tinha um paralítico que Jesus vai curar. Diz que esse paralítico tinha 38 anos,
que estava enfermo e o Senhor Jesus vai curar ele. Literalmente, o texto deixa claro que esse paralítico foi curado por Jesus na porta das ovelhas. Quando Jesus ele cura esse paralítico, ele vai então nos dar um entendimento que essa porta é a porta que também dá acesso ao milagre. Por que não dizer que a porta da ovelha é uma figura de Cristo? Por que não dizer que a porta da ovelha é a porta da salvação? O próprio Jesus, em João, capítulo 10, no verso 7, ele diz: Eu sou a porta das ovelhas. Aleluias, oh glórias. Eu sou a porta das ovelhas. Não há salvação senão em Jesus. Atos 4:12, né? E nenhum outro nome nós podemos ou devemos ser salvos, a não ser no nome de Jesus, pelo nome de Jesus. Ele é a porta do gado, a porta das ovelhas. Ele diz, né, se você for observar do versículo 7 até o versículo de número 9, ele vai falar assim, olha, e todo aquele que passar por esta porta, aleluia, santo é o Senhor, entrará e encontrará pastagem, encontrará alimento. Eu sou a porta das ovelhas, aleluias. Ele é a porta da nossa salvação, o bom pastor. Cristo libertou-nos do pecado, irmãos, e da condenação eterna. O sumo pastor morreu por nossas iniquidades, libertando-nos do castigo do pecado, que é a morte. E a morte espiritual, que é a pior e mais terrível de todas as mortes. A morte física, como dizia Paulo, para nós é um ganho, né? Para aquele que está em Cristo Jesus. Mas para aquele que não está em Cristo Jesus, ele não vai morrer, ele já está morto. Como igreja do Senhor, devemos proclamar ao mundo que Jesus Cristo é o único caminho que nos leva a Deus. A porta da salvação está aberta. Por que não aproveitar a oportunidade de passar por essa porta, né? Entrar por essa porta. É um convite que Jesus está fazendo. Então, vai entrar ou vai ficar do lado de fora? Vai passar pela porta ou vai ficar pensando se vem ou se não vem? E lógico, irmãos, que apressadamente não vamos pensar duas vezes, vamos mergulhar, vamos saltar para dentro dessa porta e nela trazer ou encontrar pastagem para a nossa vida. Então, a primeira porta, a porta do gado, é a porta das ovelhas. É o próprio Jesus, aquele que nos proporciona salvação. A segunda porta é a porta do peixe, versículo 3. Não se sabe muito ao certo o porquê desse nome da porta do peixe. Mas, segundo o dicionário bíblico Wycliffe, né, é um reformador inglês, ele traz uma compreensão de que perto desta porta existia um mercado de peixe. Vendiam-se peixes perto desta porta. E por isso ela ganhou esse nome de porta do peixe. Se os irmãos observarem Mateus capítulo 4, verso 19, Jesus ali está falando com André e Pedro, Tiago e João, né? Porque Marcos vai deixar bem claro que estavam ali os quatro, eram 2 barcos, os evangelhos sinóticos também nos fazem entender melhor, mas Mateus 4,19 diz que Jesus olha para eles e fala assim, olha, agora vocês me seguem que eu vou fazer vocês pescadores de homens, aleluias, agora eu vou fazer vocês pescadores de homens. Então, essa porta do peixe lembra-nos de evangelismo. Aleluias. Ela é uma alusão ao evangelismo. Então, a primeira porta da nossa vida que tem que se abrir é a porta do Senhor Jesus Cristo, a porta da salvação, aonde nós vamos entrar por essa porta e vamos começar a desenvolver uma vida de intimidade com Deus. Quando passamos por essa porta chamada Jesus, a primeira coisa que ele vai falar para mim e para você é: vai
e prega o evangelho a toda criatura. Envie as boas novas, leve as boas novas. Marcos 16, 15. Vai, anuncie as boas novas para todo aquele que tenha ouvidos. Ouça que há um Salvador em toda a terra, chamado Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, ele é a nossa porta. Aí, irmãos, nós vamos ter um entendimento que a porta do peixe é um grande grito de alerta para a igreja do Senhor Jesus Cristo, dizendo: ei, desperta, pastor, presbítero, diácono, cooperador, líder, membro, congregado, desperta, porque as almas estão morrendo. Vai evangelizar, vai pregar o nome do Senhor Jesus Cristo, vai falar que o Senhor ainda salva, ainda cura e ainda liberta. Quando, irmãos, nós entendemos que devemos passar por esta porta, a porta do evangelismo, que essa porta deve estar aberta diante de nós, que este desejo deve continuar latente e ardente em nosso coração, nós vamos entender, irmãos, que nós devemos lançar a rede. Mateus, capítulo 13, verso de número 47 e 48. O Senhor vai dizer assim: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda qualidade de peixe. E estando cheia, puxam para a praia e, assentando-se, apanham para o cesto os bons, os ruins, porém, lançam fora. O Senhor Jesus está colocando aqui, falando assim, olha, esses peixes, eles não são literalmente um peixe. Eles são homens, são vidas, são almas. Então, a porta do peixe nos convida a um evangelismo, a pregar o evangelho, a lançar a rede e trazer os peixes. Aí é o Senhor quem seleciona, quem fica e quem sai, porque o próprio Deus diz que os pecadores não permanecerão na congregação dos justos. Salmo capítulo 1, depois você dá uma lida lá, você... Salmo capítulo 1, desculpa, Salmo não tem capítulo, Salmo 1, você dá uma lida lá e você vai perceber que o Senhor está falando, olha, para aqueles que confiam no Senhor, ele será como uma árvore plantada à beira dos ribeiros, né? Que dá o seu fruto no tempo certo, que as folhas não murcham, mas aqueles que vivem em pecado, eles não permanecerão na congregação dos justos. Porém, o que os aguarda é o juízo eterno. Assim diz a palavra do Senhor. Então, nós temos aí uma primeira compreensão das duas primeiras portas, a porta do gado e a porta do peixe. Todo aquele que foi alcançado por Jesus é um evangelista. Todo aquele que foi alcançado pelo Senhor Jesus não consegue ficar quieto, porque encontrou algo precioso demais, encontrou algo maravilhoso demais. Quando a gente conhece algo que é muito bom, nós queremos dizer para todo mundo. Vamos colocar uma coisinha bem pequena perto de Jesus. Você vai num restaurante e você come e você vê que a comida daquele restaurante é maravilhosa. Logo você sai dali e alguém vai falar de comida, você fala assim, não, mas espera aí, eu encontrei um restaurante que a comida é maravilhosa. Né? Você vai conversar sobre esporte, sobre corrida, sobre tênis, sobre calçado, sobre vestes, e alguém vai falar e você fala assim, não, mas espera aí, eu encontrei isso que é maravilhoso. Agora, quando se trata do Senhor Jesus, supera todos os prazeres, todos os sentimentos, todas as vontades. Ei, eu encontrei um que me salvou, que me curou, que me limpou, que me transformou. E do mesmo jeito que ele tocou em mim, ele vai tocar em você. Porque só ele tem o poder de sarar o nosso coração, de transformar a nossa mente. Então, vai nos lembrar que Jesus é o bom pastor e que a nossa chamada é de sermos pescadores de homens. Depois diz o texto que não só Neemias, mas todos aqueles que estavam ali ajudando na reconstrução daquela obra. O que é importante também destacar é que quem vai
refazer, reconstruir a porta do gado ou a porta das ovelhas são os sacerdotes, né? Fazendo aí uma outra compreensão, mas não vou me deter tanto tempo nessa porta, porque temos algumas ainda para falar. Depois o texto vai falar a respeito da porta velha e da porta do vale. A porta velha, localizada na parte mais antiga da cidade, a porta velha pode ser tomada como imagem legítima da doutrina cristã. Irmãos, como que é gostoso falar sobre isso, né? Parece que tem alguém que está querendo reformular a Bíblia, renovar ela, né? Tá velha demais. Os tempos passaram, a gente precisa de readaptar a Bíblia. A Bíblia precisa de ser atualizada. Talvez você já ouviu isso em algum lugar, né? A porta velha vem falar da legítima doutrina, de valores que não devem ser tocados, valores que não devem ser alterados, valores que devem permanecer. Lembrem-se, irmãos, que Jerusalém necessitava que todas as portas estivessem no seu devido lugar, que todas as portas estivessem fechadas, que todas as portas tivessem ali guardas, retaguarda, que todas as portas estivessem sendo observadas, porque o inimigo poderia trabalhar e agir por qualquer uma delas. O inimigo tem tentado, irmãos, derrubar na sua vida a porta da salvação, a porta do evangelismo. O inimigo tem tentado derrubar a porta da santa doutrina. E nós não podemos permitir que essas portas sejam queimadas e derrubadas. Quantas pessoas hoje não têm lutado para trazer um liberalismo teológico? A teologia que traz o liberal, né? A teologia do tudo pode, do tudo vale, né? O estudo de que o importante é ter Jesus no coração, né? E eu realmente tenho dificuldade de entender esse termo Jesus no coração, porque para mim uma pessoa que tem Jesus no coração, ela não vive em pecado. Uma pessoa que tem Jesus no coração, ela tem mudança de vida. Uma pessoa que tem Jesus no coração, ela não fala palavrão, ela não fala mal dos outros, ela não se mistura com as coisas dessa vida terrena. Então, esse termo, para mim, ter Jesus no coração, é algo muito mais profundo, né? Mas hoje parece que ter Jesus no coração é algo da boca para fora, né? Ter Jesus no coração é aleatório. Então, a gente não pode, de forma alguma, permitir que esse liberalismo teológico venha tomar conta, ou esse pós-modernismo, né? Esses dias atrás, vi algumas pessoas trazendo uma visão de um evangelho que não é o de Jesus, que não é o da santa doutrina. E eu acredito que você não precisa de fazer muita força para ver essas aberrações. Eu quero deixar bem claro, irmãos, que não estamos preocupados em atacar a igreja A, B ou C. Estamos preocupados em trazer a verdade da palavra de Deus. E a verdade da palavra de Deus é que a Bíblia não deve ser mexida, não deve ser atualizada, ela deve ser seguida. A Bíblia não foi feita para satisfazer os nossos desejos e vontade. É a ordem expressa de Deus. Cumpra e seja feliz. Não cumpra e sinta as consequências. Simples como isso. Então, a porta velha nos traz esse entendimento daqueles portais de castelos antigos que passam anos e anos e anos e anos e não se desgastam, não se corrompem. Assim a palavra do Senhor, ela deve perdurar. Apocalipse 22 diz, né? Ai daquele que acrescentar e ai daquele que tirar, né? Todas as pragas contidas nesse livro virá sobre ele. Ou seja, não deve ser alterada nem para cima nem para baixo. Deve ser mantida como ela é. Eu quero convidar os irmãos a abrirem a primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1. 1 Pedro fica depois de Tiago e antes da epístola de João, Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 24.
e 25. Diz-nos assim: porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E é esta a palavra que entre vós foi evangelizada. O homem passa, ele desaparece, mas essa palavra, ela permanece. E deve ser guardada. Essa porta, irmãos, da santa doutrina deve ser mantida nas nossas vidas. Não podemos permitir a corrupção da palavra de Deus. Não podemos permitir a adulteração dessa palavra. Hoje nós vemos muitas igrejas cedendo ao governo, muitas igrejas cedendo ao relativismo, ao modismo, às extravagâncias litúrgicas, ou o que nós vamos dizer, então, dos pregadores da autoajuda, que estão deturpando a palavra de Deus. Ah, não, está muito velho, está muito antigo, é um modo muito arcaico. Alguém dizia que o evangelho continua sendo aquela velha história que fala de Jesus, e não do homem. Né? Nunca foi sobre mim, nunca foi sobre você, é sobre ele. O evangelho é sobre ele, fala sobre ele. Tudo está apontado sobre ele. Quando começa a surgir um burburinho, uma certa idolatria na igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 1, depois no capítulo 3 também Paulo termina concluindo, quando começa a surgir uma certa adoração ao homem, Paulo fala, opa, peraí, quem é que morreu na cruz por vocês? Foi Pedro, foi Paulo ou foi Apolo? Ninguém. Foi Jesus. Foi ele que morreu na cruz. O evangelho fala dele. A Santa Escritura fala dele, aponta para ele o tempo todo. Então, essa porta deve ser mantida, deve ser edificada na nossa vida todos os dias. O que me interessa é a palavra pura, sem adulteração. Porque a palavra adulterada, ela traz prejuízo. Zelemos, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem aí em Tito, capítulo 2, você está em Pedro, volta Tiago, volta Hebreus, volta Filemão, você chega em Tito. Tito, capítulo 2, verso de número 1. Devemos, irmãos, sempre zelar pela santa doutrina. A direção de Paulo para esse jovem. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tu, porém, jovem Tito, fala o que convém à sã doutrina. Nada mais, nada menos. Se detenha nisso e você será feliz. Eternamente você será feliz. Falando sobre aquilo que é puro, que é genuíno, que veio direto do trono da graça, sem qualquer ajudinha humana, ajudinha de homens. Nós dizíamos há um tempo atrás, em uma das ministrações, falando, olha, irmãos, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele é algo que se vende só, né? Se vende entre aspas, né? Não é um produto, mas se fosse, não precisaria de vendedores, porque ela é autossuficiente. A palavra de Deus é autossuficiente. O Espírito Santo, ele tem o poder de agir nas vidas e nos corações. Depois, ali no capítulo 3, vai nos falar da porta do vale. A porta do vale que dava acesso ao vale localizado na parte oeste de Jerusalém. Essa porta nos lembra de humilhação, quebrantamento e contrição na presença de Deus. O Senhor agrada-se de um espírito quebrantado e de um coração abatido. Salmo 51, 17, parte B. Neemias era exatamente assim. Ele tinha consciência dos seus pecados e dos erros do seu povo. Em sua oração, ele vai confessar dizendo, Deus, pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai. Nós pecamos. Neemias capítulo 1, verso 6. Você vai ver Neemias assumindo essa condição de pecador. Sabe por quê, irmãos? Às vezes nós não queremos enfrentar vale.
mas vale é lugar de humilhação, é lugar de quebrantamento, vale é lugar de reflexão, vale é lugar de pensar aonde é que nós erramos, vale é lugar de entender quem é Deus e quem somos nós. Quando essa porta do vale, ela se abre diante dos nossos olhos, ou quando nós entendemos que essa porta tem que ser reconstruída, a porta do quebrantamento, porque Deus ele não rejeita um coração quebrantado, contrito, ele não rejeita. Então, o crente que não foi quebrantado, que não tem essa consciência de pecado, ele tem uma tendência a viver no erro, posso dizer, quase que eternamente, porque não entendeu que é pecador. Quando assumimos, irmãos, uma posição elevada de soberba, quando achamos que somos alguma coisa diante de Deus, quando achamos que somos autossuficientes, Deus está falando, Deus fala assim, olha, está precisando de dar um passeio na olaria. Está precisando aí de entrar num valezinho para poder abaixar o nariz, né? Para deixar essa altivez de lado. Porque Deus, ele rejeita o soberbo. Ele rejeita, mas ele exalta os humildes. Então, essa porta do vale nos faz lembrar-nos que nós precisamos de descer no pó. Lembra de Lamentações, capítulo 3, verso 29, se não me falha a memória? O chamado do profeta Jeremias? Ei, vamos pôr a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Vamos pôr a boca no pó, talvez ainda haja esperança para nós. Lembra lá Isaías, capítulo 7, versículo 14? Olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome, Isaías não, primeiro ou segundo, segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Me ajuda aí alguém se achar, só para conferir se é mesmo, é isso, né? Glórias a Deus. Segunda Crônicas 7, 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, porta do vale, se humilhar e orar a mim, e se converter dos seus maus caminhos, em outras versões, dos seus pecados, então eu ouvirei dos céus. Deus está falando, você está na terra e eu estou no céu. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, as suas transgressões, sararei a sua terra. É preciso, irmãos, de reconstruir essa porta, a porta da humildade, da humilhação, do quebrantamento. Um crente que não é quebrantado, ele sofre demais no evangelho, porque ele não entende. Não entende adoração, não entende o que é culto, não entende quem é Deus e não entende o que ele está fazendo ali. Então, o quebrantamento, ele é importante na nossa vida. Essa porta velha faz referência à imutabilidade da palavra de Deus, ou seja, ela não muda. E a porta do vale lembra-nos da humilhação, do quebrantamento, da contrição que devemos manter na presença do Pai. A porta do montouro, a porta da fonte e a porta da guarda. As três últimas portas que estaremos falando. A porta do montouro, segundo o dicionário bíblico Wycliffe, essa porta recebeu este nome porque o lixo da cidade era levado através dela para ser queimado no Vale de Hinnom. Que lição que essa porta nos traz? A porta do montouro. A igreja e a família devem ter cuidado para não se contaminar com o lixo desse mundo. Heresias, apostasias, imoralidades e mentiras. Quando essa porta do montouro ela está aberta, Satanás faz a festa. É só lixo que vai entrando na nossa vida, é só lixo que vai entrando na nossa casa. Tem um termo muito utilizado na computação que diz que lixo gera lixo, né? E muitas vezes nós vamos acumulando muito lixo. Hoje, nós vivemos em uma era onde a informação é muito grande.
Você tem um excesso de informação, mas nunca o povo de Deus foi tão mal orientado como hoje. Porque não existe um evangelho. Hoje existem vários evangelhos, dentre o qual um é verdadeiro. Mas tem pessoas vivendo evangelhos de muitos tipos, de muito jeito. E o Senhor está falando, olha para a porta velha. A palavra, a santa doutrina, deve ser preservada. Pecado é pecado. Mateus 7, 13 e 14. A porta continua estreita. Ela não passou por reformas. Ela não foi alargada por Deus. O caminho continua estreito. Largo, diz Jesus, é o caminho que leva para a perdição. O caminho que leva para a salvação, ele é estreitinho, irmãos. Ele é estreitinho. Então, nós precisamos entender que pela porta chamada Jesus, você não vai passar com lixo. Não tem como. Você tem que passar ali fininho, esbelto, fitness, né? Sem gordurinha. Você tem que passar ali, ó, no limite. Se nós não tomarmos cuidado, todo esse lixo invadirá os nossos lares, por intermédio principalmente da mídia. Rádio, televisão, hoje, irmãos, infelizmente, até os desenhos são ideologizados. Tem ideologia nos desenhos. Recentemente saiu aí numa revista que o Superman agora é bissexual. Hoje, nos desenhos, dependendo do desenho, você ouve palavrão. Um apelo à sexualidade. Toda a mídia está apodrecida. E se nós não tomarmos cuidado, antigamente nós tínhamos uma luta só com a televisão. Hoje a internet é um potencial inimigo, ou é um inimigo de destruição em massa. É através da internet, hoje, não só da televisão e do rádio, mas da internet, que as famílias são destruídas, arrebentadas. Abominações vão vindo diante dos nossos olhos e nós vamos absorvendo isso, não só com os olhos, mas com os ouvidos. Logo, o Senhor Jesus, Mateus capítulo 6, do verso 17 ao 19, se não me falha a memória, o Senhor vai falar ali, o Senhor Jesus vai dizer, olha, a sua boca fala do que o seu coração está cheio. Se o coração for se enchendo dessas informações negativas, logo a sua boca só terá coisas negativas para dizer. Eu gostaria que você abrisse comigo Deuteronômio, 5º livro do Pentateuco, Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo de número 7, verso de número 26. Tem uma direção de Deus aí para nós. Eu quero aproveitar esse momento aqui, irmãos, com este versículo para fazer uma pergunta. Deuteronômio, capítulo 7, verso 26. Não meterás, pois, a abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela, de todo a detestarás e de todo a abominarás, porque anátema é. Então, nós temos logo que observar o que nós estamos colocando dentro de casa, através de mídias, através de filmes, desenhos, novelas e por aí vai. Pregações, né? O que nós estamos colocando dentro de casa? Deus está falando, ó, não coloca dentro da tua casa coisas ruins, lixo. Cuidado com essa porta do montouro. Senão o lixo vem quando você vê, você está perdido. Hoje, qual é o foco hoje da mídia? Introduzir a homossexualidade, fazer com que ela seja engolida pela igreja e pela sociedade como algo aceito. Alguém dizia, né? Alguém falando assim, daqui a pouco é proibido ser hétero. Porque a televisão, a mídia, a internet, com muita força, tem colocado isso dentro das casas. E creia, irmãos, muitos crentes têm se tornado neutros. Porque, de uma forma sutil,
vai colocando a pessoa que está na homossexualidade como alguém que sofre, que tem problemas. Nós entendemos que a pessoa pode até sofrer e ter problemas, mas Jesus é a solução. Não mudou. A porta velha está de pé para nós. Existem métodos de ajuda, mas colocar como uma vítima da sociedade, fazendo ou se tornando obrigatório a igreja aceitar isso. Isso é uma desonestidade intelectual, ao qual muitos crentes e muitas igrejas estão entrando nessa onda, por causa da sutileza de Satanás. Em uma das pregações do pastor André recente, ele dizia um pouco a respeito disso. Né? Tá esperando Satanás com tridente, com chifrinho, ele não vem assim. Vem sutil. Ele vai entrando através de um desenho de criança, vai entrando através de uma novela, através de um filme, vai entrando. E daqui a pouco você fala, não, isso aí é normal, enquanto a Bíblia está dizendo, não, não é. Tem se tornado comum, mas normal não é. Normal não é. Então, nós precisamos entender, irmãos, e eu toquei apenas em um assunto, se fôssemos nos deter, é muito vasto essa porta. Talvez você aí, rapidamente pensando, você pode identificar um problema que eu não citei aqui, que é lixo. Você pode identificar alguma coisa do dia a dia que é lixo. Está te tirando da presença de Deus, é lixo. Está tirando a sua comunhão com Deus, é lixo. Toma cuidado. Essa porta precisa de ser edificada urgentemente para que o inimigo não continue trazendo lixo para as nossas vidas. Mas o Salmo 101, verso 3, ele vai dizer assim, olha, não colocarei coisas más diante dos nossos olhos, ou não colocaremos coisas más diante dos nossos olhos. O salmista está dizendo, olha, eu não vou colocar, Senhor, coisas erradas diante dos meus olhos. O próprio livro Evangelho de Mateus, capítulo 6, vai dizer, olha, os olhos são a luz do corpo. Se os teus olhos, se essa luz estiver em trevas, né, com grandes trevas está o teu corpo. Muitas vezes somos destruídos por causa desse tipo de situação. Quando nos detemos muito tempo diante de coisas que são problemas. Meu querido irmão, minha querida irmã, não se contamine com o lixo desse mundo. Deus sempre tem algo melhor para nós. A palavra dele é melhor. Então, se tivermos que colocar diante dos nossos olhos alguma coisa, que seja a palavra do Senhor. Salmo 1, né? Bem-aventurados os que não andam no caminho dos ímpios, não se detêm na roda dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Quando Deus vem e fala assim, Josué, meu filho Moisés morreu, agora é com você o negócio. Mas, Senhor, né, eu acredito ali no coração de Josué, o medo, o desespero de assumir a direção de uma imensa nação. Tomar ali o lugar de um homem que falava face a face com Deus, e Deus fala para ele assim, ó, eu vou te dar aqui uma direção, um conselho. Você está vendo aqui o livro dessa lei, Josué? Toma o livro dessa lei, que não se aparte da tua boca esse livro. Nesse livro, Josué, medita de dia e de noite. E você fazendo isso, Josué, tudo o que você fizer prosperará. Não terá lixo na sua vida, Josué. Você será um homem abençoado. Então, a porta do monturo. É por essa porta que os lixos vão entrando. Então, em nome de Jesus, meu irmão, levanta essa porta urgentemente. Enmadeira ela. Fecha essa porta aí. Coloca os ferrolhos e as fechaduras. Fala, aqui não, Satanás. Aqui a porta está fechada. Por aqui você não passa.
Neemias tem a preocupação, ao mesmo tempo que vai levantando o muro, já vai levantando a porta. Tem muita gente que está se focando demais no muro e esqueceu a porta. E Deus está falando, conserta as portas. Não adianta nada levantar muro. Ah, não, agora eu levantei o muro, agora está tudo bem. Deus falou, a porta está aberta, está queimada, está estragada a porta. Arruma a porta urgente. Porque não adianta nada ter um muro bonito e uma porta estragada. Né? A porta tem que ser tão firme quanto o muro, senão o inimigo entra. Se ele passa por uma brecha, imagina por uma porta. Né? Não entra de carriola, entra de caminhão, né? De escavadeira. Em nome de Jesus, fecha essa porta urgente, para que cessem os problemas. Depois Neemias vai falar da porta da fonte. A porta da fonte é a mesma porta de João 9, do tanque de Siloé. Né? Essa porta que ficava perto da porta do tanque de Siloé. Essa é a porta da fonte. A porta da fonte é uma figura bastante forte da palavra de Deus. Né? Por quê? Porque ela nos mata a sede espiritual, limpa-nos de todo o pecado e vivifica-nos a alma. Salmo 119, 50. Muitos já não recorrem mais a essa fonte, o resultado é sequidão espiritual. Muitos não recorrem mais a essa fonte, o resultado é cegueira espiritual. São situações da nossa vida, irmãos, que de repente estão destruídas e Jesus está falando, ó, tem que consertar, tem que arrumar isso daí. Tem que ser resolvido esse problema de uma vez por todas. Tem você bebido regularmente da fonte da água da vida? Uma perguntinha. E aí o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de nós, de uma forma reflexiva. Será, Senhor, que eu tenho me alimentado dessa fonte? Será que eu tenho bebido dessa fonte? Então devemos, irmãos, sempre refletir a respeito disso. Você tem buscado água na fonte? Jesus, ele está pronto, irmãos, para saciar a nossa sede. E a última porta é a porta da guarda, localizada a nordeste de Jerusalém. O que tudo indica é que ela ficava colada ao templo. Ela nos faz lembrar de guardar ou enguardar os preceitos divinos. Salmo 119, 112. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos. Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. Para não pecar contra ti. Isso me faz lembrar de José, quando chega no Egito, a mulher de Potifar tentando ele ali, ele vai dar uma resposta para ela. Olha, eu pecaria eu contra o meu senhor aqui, o Potifar, e pecaria eu contra meu Deus? A palavra está guardada no meu coração, não vou cometer pecado. Eu não vou vacilar contra o meu Deus, mesmo que isso me resulte em prisão. Mas quando Deus está na nossa vida, irmãos, a gente prospera em qualquer lugar onde estivermos. Mas devemos lutar pelo que é correto, pelo que é genuíno, pelo que é verdadeiro. A palavra do Senhor deve permanecer em nossa vida. Se quisermos as bênçãos do Senhor, obedeçamos os seus preceitos. Se o deixarmos, irmãos, arcaremos com as pesadas consequências, miséria e destruição. Se você for observar, quando nós iniciamos falando, quando você pega do capítulo 1 de Neemias, você vai ver que Israel está em destruição. Cidade saqueada, terra destruída, lavoura arrebentada, muros quebrados, portas queimadas. E aí a gente pergunta, o porquê disso? Pecado. Pecado traz consequências. Pastor, Deus ama o pecador?
Deus ama o arrependido. Pecador constante, irmãos, tenho eu aqui as minhas dúvidas, né? Jesus, ele padeceu na cruz do Calvário por causa do pecado. Jesus, ele pagou um alto preço por causa do pecado. Não para que vivêssemos em pecado, mas para que fôssemos libertos do pecado. Neemias só está voltando a Jerusalém por um período de tempo para reconstruir os muros e reconstruir as portas, porque eles pecaram. Olha Neemias falando, capítulo 1, verso 6. Olha, nós pecamos contra o Senhor, e é por isso que estamos passando por isso. A minha casa também, Deus, pecou contra o Senhor. O choro de Neemias foi um choro genuíno. Aí eu vou te perguntar agora uma coisa, irmãos. Quero perguntar para vocês uma coisa. Quantas vezes Neemias ficou chorando por ver toda aquela situação? O choro de lástima e de arrependimento de Neemias é relatado uma vez. Ele chora, levanta, arregaça as mangas, no bom português, e vai trabalhar. Sanbalat e Tobias começam a ver toda aquela motivação, levanta um motinho, tenta parar, tenta contra a vida dele, tenta matar ele e fala assim, ó, eu não posso ir, porque eu estou fazendo uma grande obra. Quando o inimigo te chamar, irmãos, não atende não. Quando o passado ligar, fala, estou ocupado, estou fazendo uma grande obra, estou levantando muro. Quando o inimigo vier atrás, bater na porta, fala, eu não posso atender não, eu estou com um compromisso aqui com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quando a gente está falando com o rei, a gente não atende escravo. Quando a gente está falando com o rei, a gente bate continência para ele e fica às ordens. Então, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Eu estou envolvido em um grande projeto. Eu não posso abandonar esse projeto. E deixa eu te dizer uma coisa. Todas as vezes que o inimigo vier te chamar, é para poder te matar. Não é para jogar a conversa fora. É para te matar. Então, em nome de Jesus, corre. Numa mão segura a lamparina, na outra mão segura a espada, numa mão segura a colher de pedreiro, a pá, a enxada, a foice, e na outra a espada. Não abaixa a guarda, porque você abaixou o braço um pouquinho, o inimigo vem. E corre, moço, corre, corre. Busca ajuda se for preciso para reconstruir esses muros, mas não pare. Busque ajuda se for preciso para fortalecer essas portas, porque talvez o inimigo esteja entrando por uma delas que está destruída ou não está fechada. Que você possa, em nome de Jesus, tirar esse entendimento. A porta do monturo é o lixo do mundo, mas a porta da fonte é a pureza da vida, da palavra de Deus. A porta da guarda é a porta que guardam os preceitos divinos e eles devem ser observados. Que Deus, irmãos, possa abençoar as vossas vidas. Com toda esta palavra, nós aprendemos com essa lição de Jerusalém, com esta lição das portas de Jerusalém, que Deus nos ensina a discernir todos os momentos das nossas lutas e provações, para que sejamos sempre sábios, sábios. Não dê espaço para o inimigo. As crises, apesar do desconforto, sempre nos tornam mais sábios espiritualmente. Foi o que aconteceu com Neemias. Em momento de crise, segura essa frase aí, em momento de crise, construa ou reconstrua os muros e fortaleça as portas, porque o inimigo ele volta, sempre volta. Então, em tempo de crise,
reconstrua os muros e fortaleça as portas, em nome de Jesus. Amém? Eu quero glorificar a Deus por esse momento em que passamos junto, refletindo a respeito da palavra do Senhor. Espero que o Espírito Santo de Deus continue falando nos vossos corações e que o Senhor, o nosso Deus, nos dê maturidade em todo o tempo para estarmos sempre atentos a tudo aquilo que está acontecendo em nossa volta. Lembra lá Pedro trazendo a direção para a igreja? 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Sejam sóbrios e vigilantes, porque o adversário, o diabo, vosso inimigo, anda ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. Amém? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, e como nós dizemos sempre, né? Que o Senhor possa fortalecer o seu coração, né? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e o seu coração. E juntos nós somos sempre mais fortes. Eu vou só dar um tempo aqui para o inglês poder falar um negócio aqui e eu já volto a falar com vocês.